Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui, como prometido, eu vim aqui fazer a parte 2, gravar a parte 2 daquele vídeo que eu gravei antes a respeito da cura de um coxo de nascença. Essa cura foi feita por Pedro e João, né? Se encontra em Atos 3, é a referência bíblica. Então eu vim aqui dar continuidade, fazer a parte 2 do vídeo, né? Que o Senhor assim me concedeu. Então, mas antes, como esse vídeo trata-se de uma continuação, né, da continuação da história, então antes eu quero recapitular alguns pontos com vocês, mas eu prometo que vai ser bem rápido, tá? Até porque quem não assistiu o vídeo, vou deixar aqui embaixo a descrição. Você vai lá e assiste se não viu ainda, e assiste, que tá uma bênção, graças a Deus. Bem, Atos 3, né, que foi o assunto do primeiro vídeo, ele nos traz muitas lições. E eu enumerei aqui 4 delas, pra gente ser bem breve, tá bom? Primeira lição. O nome de Jesus tem todo o poder. Eu vou deixar aqui um versículo, tá? Você dá uma pausa e lê esse versículo, onde diz que Deus deu a Jesus, Jesus Cristo, o nome que é sobre todo o nome. Glórias a Jesus. Então, vai estar aqui em alguma parte da tela esse versículo para você ver, tá bom? Segunda lição que aprendemos. A palavra de Deus não pode ser substituída por nada. Vou colocar aqui também em algum lugar da tela, dá uma pausinha para você ler. Hebreus 4:12 fala sobre o poder da palavra de Deus. Bem, lição 3. O ser humano, no geral, é propício à idolatria. Por que eu coloquei isso aqui? Porque logo após Pedro e João curarem o aleijado no nome de Jesus, né? Não foi com o poder deles, porque nós de nós mesmos não temos nada, né? Mas o poder é do Senhor. Então o povo ficou admirado, né? Ficou todo mundo atrás deles. Então eu coloquei aqui, vai aparecer aqui também em algum lugar da tela, o versículo que se encontra em Gálatas 5, 19 ao 21, que fala sobre os frutos, digamos assim, as características da carne, né? Que uma dessas características é a idolatria. Muitas vezes, quando a gente vê alguém sendo usado poderosamente por Deus, a gente tende a criar, até sem querer, muitas vezes, aquela pessoa vira um certo ídolo pra gente. Então, fujamos da idolatria. A palavra de Deus diz que nós não temos nada de bom se do céu não nos for dado. Amém? Fujamos da idolatria. Todo poder santo, todo poder vem do alto. Amém? 4. Pedro entrega toda a honra e glória a quem realmente fez o milagre. Vou colocar aqui para vocês também em algum lugar dessa tela um versículo que se encontra em João 3:27. Tá bom? Então, toda honra e glória somente a Deus. Então, esse foi o resumão do vídeo anterior, mas repito, se você não assistiu, o link vai ficar aqui embaixo, vai lá e assiste que tá uma bênção, tá? Então, vamos agora para a parte 2, que eu havia prometido e o Senhor assim me concedeu que hoje eu fizesse, tá bom? Vem comigo. Então, vamos à leitura. Atos, Bíblia Sagrada, claro, Atos, capítulo 4, a partir do 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito, que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Até aqui, eu até falei no vídeo anterior, né? Quem assistiu, viu. E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Interessante, né? Eles sabiam muito bem que eles fizeram com poder do nome de Jesus, né? E que eles apregoavam o evangelho de Jesus. Mas eles tentaram ali intimidar, né? É uma estratégia muito usada por Satanás para fazer os crentes se acovardarem, né? E negarem o que eles tinham pregado antes. Mas vamos lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse:
principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este, com o paralítico, está são diante de vós. Glórias a Jesus. Ele, Jesus no caso, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou seja, por pedra principal. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, ou seja, sem estudo nenhum, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Vejam que eles queriam a todo custo que os discípulos de Jesus não falassem mais no nome de Jesus, não pregassem em Jesus a salvação. Vamos lá. Versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E aí vem o meu versículo favorito, que diz assim, versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Glória a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que lhe acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que dissesse pela boca de Davi, teu servo. Por que bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mãe e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, vamos agora para as lições que podemos tirar desse texto maravilhoso. Vem comigo. Bem, feita a leitura da palavra de Deus, agora eu vou pontuar aqui algumas lições que podemos aprender com esse texto maravilhoso, que o Senhor, pela misericórdia, me deu essas lições para mim e para você, que está me assistindo. Vamos lá. Primeira lição que a gente precisa aprender é que, no versículo 1, a gente vê que a perseguição na vida do crente muitas vezes vem de dentro. Como assim de dentro? De dentro da igreja. Sim, a palavra de Deus é bem clara
quando ela diz que nem todo mundo que está na igreja, de fato, são servos do Senhor, né? Existe o joio e existe o trigo. A maioria conhece essa história. Então, assim, na vida do crente, muitas vezes a perseguição vai sim vir de dentro. Infelizmente, às vezes vem até de um líder, de um dirigente, de um pastor, de um coordenador, independente da nomenclatura, certo? E eu quero te dizer uma coisa, que eu não sei se vai te deixar feliz ou triste. Se você, de fato, é um cristão, é uma cristã, de fato, que vive em obediência à palavra do Senhor, saiba que sempre vão te lançar pedras. Sabe aquele ditado que diz assim, que só tiram pedras em árvore que dá fruto? Isso aí é fato, tá? E se você é crente, se você é cristão, uma cristã, e todo mundo te ama, todo mundo te abraça, ninguém fala mal de você, você é o queridão, a queridona, olha, eu lamento te informar, tem coisa errada aí. Porque se o nosso Senhor Jesus foi criticado, mesmo sendo Deus, sendo santo, nunca tendo pecado, nunca mentiu. Se ele foi criticado, as pessoas diziam que ele tinha demônio, para você ter noção, né? Queriam apedrejar. Enfim, se ele passou por tudo que passou, quem é eu ou você para querer viver uma vidinha cor-de-rosa? Vamos à segunda lição. Os discípulos do Senhor Jesus foram presos por pregar a palavra de Deus, mas não se deixaram abater. Eu vou deixar aqui também uma referência bíblica, que quando o próprio Jesus diz que bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos humilharem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Eu vou deixar aqui do lado e você dá uma pausinha e lê direitinho, tá bom? E o Senhor diz, olha, vocês são bem-aventurados quando vocês passarem por tudo isso injustamente, por amor de mim, por amor do meu nome, né? O Senhor Jesus disse, bem-aventurados sois vós, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, vamos para a lição 13. No versículo 7, vemos uma tentativa de atemorizar os discípulos e fazê-los negar tudo o que antes eles haviam pregado, né? Quando aqueles homens interrogaram os discípulos, perguntando no nome de quem eles fizeram isso, né? Então, eles já sabiam muito bem no nome de quem eles tinham feito isso. O texto mostra, né? Logo no versículo 2, mostra que eles doíam-se muito porque eles estavam pregando no nome de Jesus. Mas eles queriam, como é que eu posso dizer? Eles queriam pressionar, amedrontar os discípulos para que eles voltassem atrás, para que eles negassem o que eles tinham pregado antes. Essa estratégia já é velha de Satanás, né? A gente sabe. Mas graças a Deus, os discípulos cheios do Espírito Santo não negaram e foram até o fim. Quarta lição que a gente pode tirar. No versículo 7 e 8, Pedro não se deixa atemorizar e mais uma vez, correndo o risco até de morrer, ele aproveita para pregar o evangelho. Mais uma vez, ele prega o evangelho. Glória a Jesus. 5. No versículo 12, Pedro deixa claro que em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Aleluia. Lição 6. No versículo 13, mostra que Deus não usa apenas os estudiosos, teólogos, homens com títulos grandes, né? Se você for ler aí o versículo 13, mostra que aqueles homens ficavam maravilhados, assim, ficavam surpresos, porque eles viam que aqueles homens não tinham estudo. Eles não eram teólogos, eles não eram estudiosos, né? Então eles ficavam abismados, né? Daquelas palavras todas do milagre, enfim. Então isso nos mostra, querido ouvinte, você que está me assistindo, que para a honra e glória de Deus, Deus não usa somente os grandes, os que se acham grandes, né? Vou deixar aqui também um versículo para você ler, dá uma pausinha e ler que vale a pena. 1 Coríntios 1, 26 ao 29, tá bom? Deus não precisa usar um professor de universidade, um advogado, um juiz. Não quer dizer que ele não use essas pessoas. Sim, ele usa quando ele quer. Ele usa qualquer pessoa. Mas às vezes as pessoas acham que Deus só vai falar pela boca de um teólogo, de um estudioso,
E não é assim. Deus, quando quer, usa até uma pessoa analfabeta, né? Por exemplo, Pedro mesmo era pescador. Veja, né? Então, veja aí 1 Coríntios 1, 26 e 29. Lição 7 que podemos aprender. Nos versículos 14 e 19, Pedro nos deixa um grande exemplo. Mesmo sendo fortemente ameaçado a não falarem mais do nome de Jesus Cristo, ele confronta aqueles homens poderosos. Se é justo obedecer primeiro aos homens do que a Deus. Cuidado com a obediência cega às pessoas. Gente, isso aí foi o que na leitura que eu fiz, que eu disse que é o meu versículo favorito, né? Quando aqueles homens estavam pressionando, né, Pedro e João, para que eles não pregassem no nome de Jesus, não tocassem no nome de Jesus, então Pedro disse, olha, julguem aí vocês se é justo diante de Deus obedecer antes a vocês do que a Deus. Longe de mim, eu, Alane, falando, quero abrir um parêntese aqui, longe de mim querer influenciar rebeldia dentro de igreja ou dentro de qualquer outro lugar. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes as pessoas deixam de ouvir a Deus para ouvir homens. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque tudo que nos for passado, tudo que nos for dito, tem que ser avaliado, tem que passar por essa peneira. Aqui, ó. Bíblia Sagrada. Né? Então, se eu recebo uma ordem de um líder religioso, um líder da minha igreja, seja pastor, seja dirigente, seja superintendente, seja juiz, seja lá quem for. Se eu recebo uma ordem, se eu recebo um mandamento, uma instrução, certo? Eu devo obedecer? Depende. Se estiver baseada na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz sim, aí eu obedeço. Mas se eu recebo essa instrução, se eu recebo esse direcionamento, esse ensinamento, e eu vou lá conferir na palavra de Deus, porque esse é o certo, eu vou lá conferir na palavra de Deus, e eu vejo que não é nada daquilo, então sinto muito. Aí você vai julgar o que é que você prefere, se você prefere agradar a homens ou a Deus. Quando a vontade do homem, ela é igual a de Deus, amém, que a gente obedeça, em nome de Jesus. Mas quando é diferente as duas vontades, você prefere obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Enfim, eu quero só deixar aqui uma observação muito importante. Muito cuidado com os textos fora de contextos. O que eu quero dizer com isso? Quando tiver lá o seu professor de EBD, o seu dirigente, o seu coordenador, o seu pastor, o seu diácono, o seu presbítero, enfim, a pessoa que, o seu líder na igreja, ensinando algo, né? Ensinando a palavra de Deus. Você veja o versículo que ele leu e analise o contexto em que aquele versículo está inserido. Por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente tirando partes da Bíblia e torcendo e colocando outro sentido, um sentido que lhe agrade. E a palavra de Deus não está aqui para me agradar nem para lhe agradar. A palavra de Deus é para agradar ao Senhor. Os mandamentos que estão aqui não é nem para me agradar nem para lhe agradar, é para agradar ao Senhor. Então tem muita gente, infelizmente, uns por falta realmente de maturidade, alguns por inocência e outros sim por malícia, pegando trechos da palavra de Deus e torcendo, mudando o sentido daquilo ali. E o crente, por falta de conhecimento da palavra, porque não leu o texto, não pediu discernimento de Deus, porque sim, a gente precisa ler o texto, o contexto, toda a história que está inserida e pedir a Deus discernimento. Porque se não tiver discernimento, acabou. Se Deus não der o discernimento, a gente não entende nada. A gente fica mais confuso do que no começo. Enfim, então muito cuidado. A lição 8, né, que a gente aprende, é que nos versículos 20 e 21,
não podemos deixar de falar a palavra de Deus. Quando Pedro diz, olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mesmo diante de fortes ameaças, de homens poderosos, ele disse, olha, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de falar. Então, não se acovarde. Porque de nós mesmos, né, a vontade é de correr às vezes. Mas precisamos nos achegar cada vez mais a Deus. Porque Pedro só teve essa coragem aqui. Lembra que Pedro, em outrora, ele negou Jesus 3 vezes, né? Eu acho que a maioria conhece a história de Pedro. Mas aqui, nesse contexto, Pedro já tinha sido trabalhado por Deus, já estava cheio do Espírito Santo. Então, por conta disso, ele tinha ousadia do Espírito Santo. Ele tinha coragem de enfrentar o que viesse pela frente, pelo nome de Jesus. Então ele disse, mesmo na frente daqueles homens poderosos, ele disse, olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aí eu coloquei aqui, abre um parêntese, coloquei muitos cuidados, muitos cuidados. Porém, cuidado. Muitos tiram o texto do seu contexto, foi o que eu falei antes, para torcer a palavra de Deus e dar a ela o sentido que lhes convém, né? Isso aí eu falei ainda agora e coloquei aqui como exemplo. O diabo tentou Jesus usando a palavra de Deus. Sim, em Mateus 4, do 1 a 11, você vai ver que Satanás tentou a Jesus usando a palavra de Deus. Mas como assim? Como pode? E o diabo sabe da palavra de Deus? Sabe. Ele conhece a palavra de Deus mais do que eu e você junto. Fato. Tá? E outra coisa, ele tentou a Jesus usando a palavra de Deus. Como pode uma coisa dessa? Sim, ele pegou textos da palavra de Deus, tirou do contexto, inverteu o sentido e tentou Jesus. E Jesus, claro, o príncipe da paz, o dono de toda a sabedoria, enfim, o filho do Deus vivo, não caiu, né? A gente sabe disso e respondeu usando a palavra de Deus da maneira correta, claro, e assim venceu as tentações. Então, muito cuidado, que tem muita gente por aí afora pregando em igrejas sérias, viu? Pregando a palavra de Deus de uma maneira torcida, da maneira que lhes convém, tá bom? Então, muito cuidado. Nunca tire o texto do contexto, tá bom? E peça sempre o discernimento do Senhor, ok? Lição 9, né? Que podemos tirar. Os cristãos a quem os discípulos contaram o ocorrido, né, que o texto fala, que os discípulos quando saíram da prisão e tudo mais, eles contaram para os seus, né, para os seus amigos mais próximos, certamente. Então, esses cristãos, eles apresentaram a Deus a situação. Eles contaram tudo a Deus. Então, sabemos que Deus sabe de tudo. Tudo antes da gente abrir a boca, Ele já sabe de tudo. Mas a gente precisa colocar tudo nos pés do Senhor. Nós precisamos. E é isso que o Senhor quer que façamos. E no versículo 29, eles pedem ao Senhor que os discípulos falem com ousadia a palavra do Senhor. Aleluia. Eu vou colocar aqui um versículo, né? Eu não lembro bem a referência, mas eu vou colocar aqui do lado. Você dá uma pausinha novamente e lê o versículo. Aonde Jesus, sendo insultado, ele não insultava de volta. Jesus nunca trocou na mesma moeda. Essa parte que eu li agora, do versículo 23, que quando os discípulos apresentam a Deus, né, oram e apresentam aquela situação a Deus, nos mostra que crente de verdade, ele não fica trocando farpa. Crente de verdade, ele é apedrejado e não lança a pedra de volta. Ele não vai perder tempo com discussão inútil. Não, ele vai fazer como Neemias. Você conhece a história de Neemias? Quem sabe um dia eu ainda gravo um vídeo aqui sobre a história de Neemias, que é uma bênção. Deus sabe de todas as coisas. Se Deus quiser, um dia eu gravo e posto aqui para vocês. Mas, resumindo, Neemias estava fazendo uma obra de Deus e os inimigos do povo de Deus iam lá planejando, né, armando lá algo para fazer mal a Neemias. E aí eles iam, inventavam mentiras e tudo mais, e Neemias dizia sempre, estou fazendo uma grande obra. E não parava, e seguia.
E novamente os inimigos vinham dizendo coisas e Neemias simplesmente olhava e dizia: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Por que eu vou parar essa grande obra para ir ter com vocês? Eu estou fazendo uma grande obra. Então é isso que eu e você, que é cristão, verdadeiramente precisamos fazer. Crente que é crente, não troca, gente, não troca graça, tá? Não fica, quando recebe uma pedrada, não joga outra de volta. Não fica de gracinha no Instagram. Crente que é cheio do Espírito Santo, não faz isso. E ponto final. Lição 10 que podemos tirar. No versículo 31, após a oração, todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse versículo 31 fala que após o povo orar, né, por essa situação, o lugar onde eles estavam se moveu e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí se você parar até aí, você pensa o seguinte, tá, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles fizeram o quê? Eles foram lá soltar graça? Eles foram lá soltar indireta? Eles foram lá humilhar eles? Não. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Gente, crente, que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele anuncia a palavra de Deus com ousadia. Essa é a única preocupação do crente que é cheio do Espírito Santo de Deus. O crente que é cheio do Espírito Santo de Deus não vai ficar briga aqui, briga ali, não sei o quê. Não vai. A preocupação dele é: eu vou fazer a obra, estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra. Porque é o que o inimigo quer, é tirar o nosso foco. É usar pessoas, como eu falei anteriormente, muitas vezes dentro da igreja, para tirar o foco da gente. Porque se você para a todo momento para discutir, para brigar, para se justificar, para se explicar, para dar... Como é que você vai fazer o que tem que ser feito? Ou você trabalha, ou você faz realmente o que tem que ser feito, ou você fica parando para... Não dá, gente. Quem nos justifica é Deus, no tempo dele. Que a gente possa fazer como Neemias. Olha, eu estou fazendo uma grande obra. Amém? E para encerrar, leia aqui comigo Mateus 5, do 10 ao 12, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Isso são palavras de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, a palavra foi essa. Como prometido, o Senhor assim me concedeu, graças a Deus, inspiração, porque não temos nada se do céu não nos for dado. Não temos nada de bom, verdadeiramente, se do céu não nos for dado. Eu costumo dizer que o que tem em mim de ruim é meu mesmo, é de mim. Mas o que tem em mim de bom, isso é do Senhor Jesus, certo? Então eu agradeço primeiramente a Deus. Aliás, agradeço unicamente a Deus pelo privilégio de estar aqui. Mesmo com poucos seguidores, a questão não é essa. Eu não preciso de muitos seguidores, eu não preciso de muitos likes, porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar, para dar de graça aquilo que recebi de graça, a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a tua vida, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!